Prazer tê-los aqui na nossa noite de segunda-feira, dia 17 de abril, tá? Queria agradecer mais uma vez as felicitações que eu recebi, quantas felicitações aí pelo Insta, pelo Facebook, né? Sexta-feira foi o meu aniversário desse mês, dia 14 eu completei 51 anos, tá bom? E eu recebi muitos parabéns aí, muitas felicitações, queria mais uma vez, pessoal, foram tantas que ficou difícil de eu responder uma a uma, de tantas pessoas que me parabenizaram, tá? Eu fico muito feliz, coração cheio de alegria mesmo, tá? Que bom, um beijo para vocês, muito obrigado e vamos em frente, né? 51 anos aí e cheio de altos e baixos, mas de muita experiência, muita história para contar, tá bom? Agradecer a todos vocês. E aí, hoje nós vamos falar, normalmente eu tenho 51 do Paraná, de São Paulo é mais, é gato, né, boi? Não, 51 mesmo, cara, sexta-feira foi um dia importante aí. Bom, galera, como vocês sabem, normalmente eu estou uma segunda fazendo uma carta anônima, lendo uma carta, um pedido de ajuda. Esse quadro nasceu exatamente porque eu não conseguia atender todo mundo, né? Eu tenho uma agenda limitada e minha agenda é sempre muito cheia, graças ao bom Deus, né? Eu acredito também fruto do meu trabalho e eu não consigo às vezes atender todo mundo aqui, então às vezes eu abro essas cartas anônimas, que é uma forma de ajudar também, de prestar algum serviço mesmo à distância, tá bom? Então, sou muito feliz por esse quadro nasceu já há algum tempo, já passamos aí de 30 episódios, acho que até mais, eu perdi até a conta, eu parei de numerar, para vocês terem uma ideia, tá? De enumerá-los, porque eu perdi a conta mesmo, tá bom? Mas a ideia é ajudar, é trazer aqui, e como as nossas histórias parecidas de ser humano que somos, são muito parecidas, por isso que vale a pena você assistir. Ah, mas por que eu vou ficar assistindo aqui a carta de uma outra pessoa? Galera, nós temos histórias muito parecidas, tá? Muito parecidas. Por isso que eu convido vocês a estarem aqui comigo, a estarem aqui para ouvir, porque às vezes uma palavra, uma colocação, cai a ficha em você, serve para a sua vida, porque todos nós somos mamíferos comuns, imperfeitos, não é? E estamos todos em desenvolvimento. Então as nossas histórias de humanidade, raivas, vazios, é tudo muito parecido. Então às vezes vale a pena ouvir a carta de alguém para que a gente possa entender a nossa própria existência. Por isso que eu sempre convido vocês, cara, vale a pena, assiste a carta, sente um pouco a carta, que você vai ver que pode ter alguma coisa para você dentro dessa carta aqui que eu vou ler hoje, do nosso Gilberto, tá bom? Lembrando que não é Gilberto, tá bom? Gilberto é um nome carinhoso que eu dei para esse rapaz que me escreveu e eu quero agradecer, né? Ele deve estar aí na live, que eu avisei ele. Então, assim, agradecer ele por ter escrito essa carta, nos dado essa oportunidade, ter sido um homem de coragem para falar aqui sobre a sua vida, para que a gente pudesse trazer algum tipo de contribuição. E gratidão enorme a você que está aí me assistindo em plena segunda-feira, está aí agora à noite com o seu Instagram ligado, tá? E aqui pronto para ouvir a gente, para a gente poder falar sobre tudo isso. Lembrando que essa live, ela vai ficar, essa história vai ficar salva, tudo agora não fica mais salvo no Instagram, meu. Eu transmito, mas eu deixo salvo lá no meu canal do YouTube, tá bom? Que é Maurício Valente Oficial. E se você não conhece o meu canal ainda, vai lá que tem muito vídeo massa, tudo que eu faço tá gravado lá, beleza? Aproveita, se inscreve no meu canal, tô trabalhando para o meu canal crescer do YouTube, dê o seu like, o YouTube tem uma política que ele precisa do joinha para entender que o vídeo é bom e que precisa ser retransmitido. Então eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, cara, mas é o que eu posso fazer, tá bom? Então vai lá, se inscreva no canal e dê o seu like, dê o seu joinha. Você já está inscrito aqui? Então
faz esse favor lá também, essa gentileza que eu sempre peço. Vai lá no meu YouTube, faz a inscrição também no YouTube e deixa o seu like lá nos vídeos que você gostar, que você assistir, que isso para mim é muito engrandecedor, beleza? Então esse encontro de hoje fica gravado lá, se você quiser mostrar para alguém depois, se você quiser reassistir, fica à sua disposição, salvo lá no canal, beleza? Fora isso, pessoal, eu tenho aqui no link da bio do meu Instagram, aqui no link da bio, depois que vocês terminarem aí a live, dá uma passadinha lá, tem os meus cursos, beleza? Tem meus cursos e workshops, mini cursos, tá? Que estão lá, muito acessíveis financeiramente, porque eu tenho material também, conteúdo pago, né? Eu preciso sobreviver, né, galera? Eu também vivo, eu tenho que pagar o leitinho das crianças, né? Não é só coisa de graça. Então, assim, a gente produz muito conteúdo de graça, mas eu também tenho conteúdo pago, né? Que você é um investimento legal. Se você gosta do jeito que eu falo, se você quer se aprofundar, tá lá no link da bio, tem o mini curso, tem o workshops lá, super em conta para você ler lá do que se trata, fazer a sua aquisição e já está liberado para você, que é tudo gravadinho e, diga-se de passagem, muito bem gravado, tá? Tá lá mensagens lindíssimas, inteligência emocional, reprogramação noturna, tem jornada da vida, jornada de cura, tem muita coisa lá para você visitar. Então dá essa força lá, passa lá pelo menos para conhecer, tá bom? É o que eu peço aí para vocês. E tem gente me perguntando, mas lá não tem a reprogramação biológica? Sim, o curso de reprogramação biológica ele é longo, ele não fica lá. Lá são meus cursos mais rápidos, tá bom? Os cursos gravados, os mini cursos, os workshops. Se eu não me engano, até 4 ou 5 módulos de curso eu solto lá. Reprogramação é um curso maior, né? É o meu curso de formação. Eu formo você a ser terapeuta. Então, de reprogramação não tem lá. Não adianta você procurar. Fique atento aí que agora em maio nós vamos ter o lançamento de mais uma turma da reprogramação biológica e você pode fazer parte dele, agora em maio. Logo nós estamos soltando aqui no Insta, nós vamos estar soltando as divulgações, como é que você faz para você se inscrever no curso, valores para você tirar dúvida, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente já vai estar soltando aí para vocês e o curso para vocês adquirirem. E o curso de reprogramação, galera, ele tem uma particularidade. O curso de reprogramação, quando você se inscreve nele, tem videoconferência comigo pela internet, ao vivo, tem videoconferência. Por isso que eu solto as turmas controladas, para eu poder fazer a videoconferência, acompanhar as dúvidas de vocês, a gente tirar a dúvida e eu acompanhar a formação de vocês. Então esse é um curso diferente, é um curso de formação. Esse curso, então, eu solto ele normalmente 2 vezes ao ano. Agora, em maio, vai ter a próxima turma, beleza? Até agora não teve ainda. Agora, em maio, é a turma do primeiro semestre. E aí eu vou pensar se vai haver uma próxima turma lá no segundo semestre. Ainda não sei se vou soltar 1 ou 2 esse ano. Então, fique atento. Se você, a gente já está fazendo uma pré-lista de interessados. Então, se você tiver interesse em falar, eu quero sim, eu quero saber sobre esse curso. Eu quero ver se ele cabe no meu bolso, que eu quero muito fazer o curso com o Maurício de reprogramação. Escreve aí no direct para mim. Escreve, eu tenho interesse no curso de RB ou de reprogramação biológica. Porque aí a minha equipe vai entrar em contato com você, vai te colocar numa pré-lista, tem preços diferenciados para essa pré-lista, tá bom? Então, se você tiver interesse, por favor, escreva aí, terminando essa live, deixe escrito aí no meu direct, tá bom? Aqui do perfil do Insta. Vamos falar, eu não quero esse curso de formação, tá? Eu quero curso mais rápido, mini curso, workshop. Então vai lá no link da bio que você vai ter muito acesso a isso, tá? Ah lá, a Cris Bianchi, ó, por livre e espontânea vontade, escreveu, sou aluno e vale muito a pena adquirir o curso. Obrigado, Cris. Você vê, não foi nada combinado, ela resolveu por livre e espontânea vontade e alegria escrever aí. Realmente o curso vale muito a pena. Eu sou suspeito, né? Há muitos anos que esse curso existe. Ele era totalmente presencial. Aí a gente dividiu ele em online e presencial também. Então, cara, é um curso que faz a diferença na vida, tá bom?
Então a gente vai estar soltando mais informações para vocês aí, conforme o tempo passa aí, tá? E é logo, hein? Porque maio agora, nós já estamos no dia 17, maio já tem o lançamento do curso. Então, fala sério, né, galera? Tá na hora, né? Olha lá, a Josilene Linhares também, o curso é ótimo, obrigado. Olha lá, a Eliane Cipriani, né? Psicoterapeuta, curso maravilhoso, transformador. Obrigado, gente. Agora, o pessoal aí que meus alunos, meus ex-alunos que estiveram aí, estão aí colocando, ó. Marcos também, lá de Rio Verde, fez o curso lá em mentoria, já está atuando, fantástico. A Letícia Big, eu sou suspeita, né, mestre? Mudou minha vida e minha profissão. Obrigado, Lê. Letícia sempre honrando, né, essa oportunidade, tá? Então, que bacana, galera. Ó, pessoal aí, os ex-alunos se manifestando, foi nada combinado, é porque vem da alma, vem do coração deles, tá bom? Então, vamos lá agora. Olha lá, a Suzy Beth também colocando. Cheguei agora, te conheci há coisa de 10 minutos. Então fica aí, Isa. Fica aí que você vai gostar. Fica para sempre aí comigo, beleza? A Cris, ó. Já estou me organizando para a segunda parte presencial do curso. É isso aí, Cris, você vai adorar. Tivemos uma formatura agora recente aqui. Os alunos amaram, tá? Qual é o curso? Curso de reprogramação biológica, Isa. Nós vamos soltar agora, é um curso de formação mais longo, nós vamos soltar agora ele em maio, tá? Se tiver interesse, só escreve aí, que a gente te coloca uma lista, aí você vai ter acesso para saber valores, deixa depois da live aí no direct, tá bom? Que tá chegando a hora da gente fazer isso, beleza? Da gente soltar. Obrigado, Isa, fica com a gente aí. Assunto de hoje é uma carta, o Daniel pergunta, qual é o assunto de hoje? Hoje é uma carta anônima, história de um rapaz chamado Gilberto que escreveu para mim. Contou a história dele e está pedindo ajuda. Seja bem-vinda, Helena, fica aí também, tá? Tem atendimento, olha lá, Vanessa também, ó, mudou a vida da Vanessa. Obrigado, Vanessa. Boa noite, tem atendimento? Eu também faço atendimento, tá? Só você escrever aí no direct que a minha equipe entra em contato com você se for consulta, se você precisar de consulta. Eu atendo tanto presencial quanto online. Vamos embora então agora? Já dei os recadinhos do coração, agora vamos entender o que está rolando hoje. Vamos ver a história do Gilberto. Vamos lá, vamos comigo. Gilberto escreve assim para mim. Eu tô com a carta dele aqui, galera, ó, beleza? Tá aqui, ó, eu vou lendo para vocês, tá? Gilberto escreve assim: minha mãe se envolveu com um homem casado e eu nasci em 1989. Olha só. Então ele veio de uma traição. Vamos começar por aí. A gente vai pegando todos os detalhes. Ele veio de uma traição. A mãe se envolveu com um homem casado, né? Então esse homem traiu uma mulher. Talvez a mãe dele era solteira, mas ela se envolveu com um homem casado. E aí engravidou. Beleza. Sofreu todos os preconceitos da época. Pô, eu imagino. Você imagina, né? Se hoje é difícil, você imagina naquela época. A minha avó deu muito suporte. Meu avô foi uma pessoa de bondade. Umas tias se intrometiam por bem em minha educação, lar pesado com brigas. Mãe logo comprou uma casa simples para preservar sua privacidade. Sempre endividada, descontava no alcoolismo a situação, mas nunca foi uma mulher vulgar. Apesar das dificuldades, me sustentou em escola particular. Às vezes, ela pesava a mão nas surras. Então a mãe tinha um contexto violento aí. Apesar de ser uma grande mulher, uma mulher lutadora, uma mulher que trabalhou para sustentar, pagou até faculdade particular para ele, mas ela era violenta, batia. Aos 9 anos saí de Rondônia e fui morar com os meus tios na Bahia. Minha primeira viagem sozinho. Então aos 9 anos ele deixa a mãe, pelo que eu entendi aqui, e foi para a Bahia morar com os tios. O casamento deles se arrastava por falência financeira. Meu comportamento rebelde, insubordinado e agressivo causou muita perturbação e incômodos a eles. Como de costume,
sempre prezavam pelos meus primos em primeiro lugar. Com certeza, os primos eram filho deles, né? Você era um estranho no ninho, né? Você era um sobrinho. Um certo dia de frio, minha tia disse para eu tomar banho no chuveiro da água da rua, que ficava no quintal, para que não acabasse a água da caixa, deixando assim a água quente para os meus primos. Caramba! Realmente eles priorizavam seus primos, né? Que eram os filhos. Com tom de ironia, disse ao meu tio que na época trabalhava exaustivamente em busca de retornar ao seu antigo conforto financeiro, que eu não havia tomado banho direito. Ele saiu do que estava fazendo e foi me dar um banho, foi dar um banho nele. Brigamos, me mandou embora. Enfim. O Gilberto, como ele colocou aqui, vamos entender até aí. Ele saiu, foi morar com os tios priorizavam os primos, é natural, os filhos do tio, né? O Gilberto não era filho, tá? Beleza, deu treta porque Gilberto era revoltado, era insubordinado, era agressivo. Então chegou um momento que não tinha jeito, ele foi mandado embora. Aos prantos e com ar de arrependimento, minha tia foi buscar meu histórico escolar na secretaria da escola. E a secretária se comoveu e pediu para que eu ficasse na casa dele, até as coisas se acalmarem. Olha só. Na casa dela. Então, a secretária meio que acolheu o Gilberto nessa hora. Quando o tio mandou embora, especificamente ele fala aqui que foi o tio, mandou ele embora, vazar, então a secretária acolheu ele, tá? Morei com a secretária da escola por 3 anos. Durante esse período, essa secretária conseguiu um trabalho de meio período como office boy. Apesar do que aconteceu, eles me deram uma educação adventista que fez muita diferença na minha vida. Sou grato até os dias de hoje. Olha que interessante, olha que bacana. Pô, essa secretária acolheu você mesmo, né, Gilberto? Pegou você, né, ajudou você a arrumar um emprego, te colocou numa boa educação, tal. Muito bem. Narrando de forma breve, passei minha adolescência em BH, em Belo Horizonte. Casa do meu tio e com promessas de uma vida melhor com um emprego, tá? Fui um instrumento de falsa ajuda da ex-mulher do meu tio, que se pôs a me ajudar apenas para incomodar ele e a atual esposa. Aqui tem uma coisa importante para a gente falar, tá? Então vamos lá, eu vou repassar essa frase. O Gilberto diz que ele foi um instrumento de falsa ajuda da ex-mulher do meu tio, que se propôs a me ajudar apenas para incomodar ele, né, esse tio, a qual ela tinha se separado, e a esposa atual. Essa é uma hora muito delicada. Por que é uma hora muito delicada daqui? Porque assim, o Gilberto diz aqui que é como se ele tivesse sido manipulado. Ele foi manipulado pela ex-mulher do tio. Então ela se juntou, ofereceu ajuda para ele para tentar atingir o tio e a mulher nova que o tio estava, tá? Beleza. A gente não tem certeza disso. Eu não sei nem se é uma alucinação do Gilberto ou se é um fato real, tá? A gente alucina demais, então aqui precisa tomar cuidado. Se isso aqui tem algum fato que realmente aconteceu e o Gilberto não pôs na carta, talvez para tornar a carta mais resumida, ou, né, então, ou realmente o Gilberto está alucinando e achando que essa mulher não quis ajudá-lo de coração, mas sim só para incomodar o tio. Cara, eu tenho dúvidas sobre isso, eu não sei, eu realmente não sei se é isso que está rolando, tá bom? Vamos lá. Já com 15 anos e morando na casa da ex-mulher do meu tio, em um bairro pobre de Belo Horizonte. Então você vê que essa ex-mulher do tio, ela meio que apoiou também, igual a secretária da escola outrora. Só que agora foi essa ex-mulher do tio que pegou ele para cuidar, para dar um apoio. Eu trabalhava numa banca de revista que foi para mim um Hugo. Eu imagino.
Em forma de páginas, um certo dia, por infantilidade e inexperiência ou maldade da minha parte, vendi uma revista pornográfica a um menor de idade, olha só, que rendeu a minha mala na varanda, sendo acolhido e perdoado na casa do cunhado dessa tia, cunhado este que era dono da banca, grato a eles sempre. Então lá vai o Gilberto aprontando de novo, né? Foi lá, empurrou uma revista pornográfica, o próprio Gilberto não sabe se foi inexperiência ou maldade, sei lá, aqui por enquanto não importa, empurrou a revista pornográfica para um menor de idade, a ex-mulher do tio não aguentou. Colocou a mala dele na varanda e falou: chispa, mais uma rejeição. Já pegaram a conta aí de quantas rejeições o Gilberto passou aí nessa brincadeira, que ele já citou aqui, pelo menos umas 3 ali. Ele já foi rejeitado, tocaram ele de casa. Tudo bem que ele não era santo, né, na linguagem popular, era um menino revoltado, teve uma história de vida pesada, uma infância pesada, mas de novo tocando ele. Aí o cunhado dessa tia, ou dessa ex-tia, ou da tia mesmo, né? Ele não fala aqui, dono da banca, pegou ele. E olha, o Gilberto tem gratidão a eles até hoje, ele escreve aqui. Concluiu o primeiro ano e voltou a morar com a mãe. Então daqui, ó, você vê, o Gilberto saiu de casa com 9, mais ou menos aos 16, ele voltou a morar com a mãe dele. Então, cara, vamos falar aqui, de 9 anos, né, para 16, foram passados aí uns 7 anos, 7, 8 anos aí, 7, 8 anos, ele voltou a morar com a mãe. Vamos ver como é que foi? Eu tô curioso agora. Como que foi voltar a mãe? Que se aventurava por algumas cidades, a mãe já se aventurava buscando prosperidade nas mudanças externas. Então, olha só, ele voltou a buscar com a mãe, a morar com a mãe, mas a mãe parecia inquieta, né? Parecia bastante inquieta a mãe. Por quê? Estava procurando melhorar de vida, estava agitada, mudando de cidade e tal. É o que dá para aparecer aqui. Me casei dos 20 aos 25 anos. A área de vendas me fez buscar conhecimento sobre o comportamento humano. Olha que interessante, olha que bacana. Então, olha, entre 20 e 25 anos ele se casou, trabalhava com vendas e por algum motivo ele começou a se interessar pelo comportamento humano, buscar esse tipo de informação. Fali, me separei, aprendi muito com a minha ex-mulher mais velha, dominadora e egoísta. Mulher mais velha, dominadora e egoísta, cheia de adjetivos, né? Cheia de adjetivos essa mulher. Pois é, Gilberto, eu acredito que você está aí na live. Essa mulher pode ser uma mulher que representou sua mãe. Tudo aquilo que estava mal resolvido em você e na sua mãe. Com você e a sua mãe. Olha que interessante. Isso faz muito sentido, tá? Então veja, vamos continuar aqui. Ainda em vendas no estado de Mato Grosso, fiz parte de uma grande multinacional do transporte. Apesar de muito pouco dinheiro, minha mãe me dava todo o apoio nesse período. Então você vê que a mãe voltou a apoiá-lo. A mãe ficou firme ali no apoio dela. Tá. Fui indicado por 2 amigos próximos que fizeram parte dessa corporação. Com meu comportamento trapaceiro e ganancioso, em uma negociação, fiz o menor preço ao cliente, com a promessa de receber uma comissão por fora. Olha só, olha o Gilberto sendo corrompido. Pois eu quero falar um pouquinho sobre isso. Fui demitido pela desonestidade, foi um grande baque, mais uma falência. Olha que interessante. Isso aí serve para os nossos políticos de hoje, para você que está me assistindo. Eu vou dar um puxãozinho de orelha em todo mundo aí que é eleitor, certo? Que vota. Você está vendo o que aconteceu com o Gilberto? Gilberto teve uma história sem pai, Gilberto teve uma história traumatizada, Gilberto não teve tratamento correto.
O que Gilberto fez na vida adulta? Se corrompeu. Você tem ideia que muitos políticos nossos são assim? Por isso que roubam. Então aqui, olha que interessante a história do Gilberto, olha a reflexão que eu chamo de vocês. Quando a gente vai votar, pessoal, eu não quero saber da história da infância do Lula, eu não quero saber da história de infância do Bolsonaro, e seja qualquer outro político, né? Eu acho que isso não me interessa. Só que o fato é, pessoas muito traumatizadas na sua infância, pessoas abandonadas por seus pais, são pessoas que têm uma propensão a, numa vida adulta, se corromperem. Olha o que aconteceu, olha a carta do Gilberto. Olha a carta. Se você me falasse, Maurício, mas todo mundo vai acontecer isso? Claro que não. Em biologia, pessoal, não tem exatas. Se fosse exata, era matemática, não era biologia. Vocês conseguem entender? Mas assim, a incidência que nós temos de pessoas, eu, por exemplo, eu hoje, para votar num político, eu quero conhecer a infância dele. Se eu puder buscar informações, quem foi, quem abandonou, com quem que ele era brigado, porque essas pessoas vão crescer e vão se corromper. Eles são mais fáceis para se corromper, por um simples motivo, não teve um valor. Olha o Gilberto não teve o valor de um pai, não teve um pai mostrando para ele o que é correto. A mãe, coitada, estava perdida, a mãe estava na dor, a mãe estava tentando se reerguer sem um homem, foi massacrada pelo histórico dela. É esses políticos aí que a gente está voltando, galera. É isso aí que está tomando conta do Brasil, do nosso Brasil. Aí começa a fazer barganha, você me paga por fora? Você me paga isso por fora? Eu faço. Você acha que o Gilberto, que numa negociação fez isso, você acredita que um político que tem muito mais para ganhar propina, você entende para onde vai? E é essa galera aí que a gente está voltando, acreditando cegamente que vai nos salvar. Não vai, pessoal, não vai. Então assim, a gente precisava ter muito cuidado na hora de votar, em olhar para o candidato, antes de ser candidato, olhar como pessoa. Aí você fala assim, mas então você não acredita que uma pessoa pode se reabilitar? Claro que eu acredito, mas essa pessoa, esse candidato seu, se tratou, buscou ajuda, é humilde, você sabe se ele fez terapia durante a vida, se ele gosta disso? Se não, pessoal, vai por mim, não vota, sai fora, porque ele vai desviar dinheiro, ele vai se corromper, de alguma forma ele vai se corromper, que é o que a gente tem visto aí nos últimos governos. Vamos lá. Então vamos lembrar que quando ele foi demitido dessa multinacional, foi um grande baque para ele. Mais uma falência, né? Minha mãe sabia de tudo, eu contava, pois tinha medo das consequências. Um dia, antes de ser demitido, ela me perguntou se quem dos dois que havia me indicado sabia o que eu estava fazendo. E realmente estava sendo ajudado pelo meu amigo que havia me indicado. Olha só, quer dizer, a mãe tentou alertá-lo. Filho, isso que você está fazendo, tipo assim, o que você está fazendo, filho, é errado, é completamente errado. Tem alguém que está sabendo do que você está fazendo? Talvez a mãe, que foi uma mulher que não teve força para ser mãe, né? Essa mãe estava muito dolorida, ainda conseguiu fazer muita coisa para o Gilberto, graças a Deus, né? Essa mãe ainda teve bastante presença, mas não conseguiu talvez olhar para o Gilberto. O Gilberto saiu muito cedo de casa, aos 9 anos. 9 anos não é hora de sair de casa, mas o Gilberto saiu, foi lá com os tios, aí passou problema lá, comeu o pai, o pão que o diabo amassou, né? Como é que fala? Foi muito rejeitado. Então a Carla coloca aqui, depende muito da pessoa para ser corrompido. Claro, Carla, que depende. A gente não está aqui fazendo um julgamento a todos, mas, nós estamos falando de políticos que governam o Brasil. Então, se eu puder evitar, é um risco a menos que eu quero correr. Aí você vai falar assim, mas não tem ninguém, Maurício, com uma história de infância perfeita. Com certeza, mas eu posso filtrar. Se a história for muito de separação muito precoce, de rejeição, como o Gilberto passou, por que eu vou votar num cidadão desse? Que eu sei que ele vai ter uma inconsciência enorme. Ele vai ser seduzido pela corrupção.
Então, claro, ninguém está falando que agora sou o dono da verdade e que com todo mundo vai acontecer a mesma coisa. Mas, se eu posso evitar, qual a história desse político? Ah, ele apanhou um pouquinho, mas os pais foram presentes. Beleza. Mas fiquem atentos na próxima pessoa que vocês forem votar um dia, para entender a história, se vocês conseguem levantar, porque hoje tem internet, a gente consegue muita coisa, levantar a história de infância desse cidadão. E se for alguma coisa muito de arrepiar, o Gilberto já nasceu de uma traição, não sabe, sei lá se ele sabe quem é o pai, ele não escreve aqui, ele não fala em nenhum momento do pai. O pai não criou ele, não aceitou. A mãe teve dificuldades, foi humilhada, passou por preconceito. Aí 9 anos o Gilberto sai de casa, aí vai enfrentar uma vida, como ele estava muito rebelde, muito alterado, muito revoltado, como ele mesmo coloca, agressivo. Aí foi rejeitado um monte de vezes. Como é que você acha que fica a cabeça de uma pessoa dessa? Aí quando recebe uma chance de a mãe tentando prosperar na vida e não conseguindo, mudando de cidade em cidade. Pô, então vamos abrir o olho, né, moçada? Vamos parar de ser inocente, pô. Não estou querendo julgar e falar que todo mundo vai passar por isso. Mas se a gente puder estar um pouco atento, eu não votaria num cara, eu Maurício, sendo terapeuta, não votaria num cara que sofreu rejeição na infância, uma rejeição violentíssima, às vezes perdeu o pai cedo, às vezes foi maltratado, apanhou, e uma pessoa que nunca se olhou, não sabe o que é autoconhecimento, nunca procurou ajuda para ser presidente do Brasil. Me desculpa, querido, presidente do Brasil precisa ter uma mente estável, precisa ter uma índole boa, precisa estar mais equilibrado emocionalmente para ser presidente de um país, pô. Né? Então, é isso que eu quis dizer. Agora, claro, existem casos e casos, isso aí, nem todo mundo vai se corromper, mas, eu prefiro não correr o risco, me desculpe, para ser presidente do Brasil, não. Né? Para ser um político influente, não. É legal a gente olhar para a história, para as raízes. Não é para julgar, não, mas é para prevenir. É para prevenir. Eu posso pensar assim, cara, essa pessoa está meio inconsciente, essa pessoa pode não fazer tão bem para o país. Não porque ela é um bandido, mas porque ela está... Eu não considero aqui, apesar do Gilberto ter se corrompido, eu não estou aqui na minha cabeça, pô, Gilberto é um bandido, Gilberto é um safado, eu não estou com isso na cabeça. Sabe como é que eu enxergo o Gilberto, até aqui na carta dele? Um cara inconsciente, um cara dolorido, um cara ferido, um cara que foi seduzido pelo lado negro da força, igual um Darth Vader. Esse é o Gilberto. Agora, se o Gilberto passou por isso, você imagina Brasília. Nós estamos falando de deputados, de presidentes, de senadores. Cara, a gente tem que estar mais atento e parar de bancar o inocentão, né, meu? Então, levem para um lado bom que eu estou falando, uma responsabilidade, que somos nós que colocamos esse povo lá. Agora, se eu colocar uma pessoa muito ferida lá, não é que ele é mau, que Deus não gosta dele, não é nada disso, mas uma pessoa muito ferida de infância, sem cuidados, é uma pessoa que vai fazer cagada quando tiver com poder. Quanto mais poder eu tenho na mão, bastou o Gilberto chegar numa multinacional, ter um pouquinho mais de poder, olha o que aconteceu com o Gilberto. Olha o que aconteceu com o Gilberto. Gilberto já foi corrompido. Então, cuidado, galera, só um alerta, hein? De uma pessoa que entende mente humana, que entende traumas, né? Eu estou me especializando em trauma, então, em traumatizações, então, cuidado com isso aí, galera, tá bom? Vamos lá. Após a minha demissão, olha só, após a minha demissão, ela não olhou mais em meus olhos. Puta que pariu. Aí veio a rejeição que faltava, né? Porque até agora, ele não tinha sido rejeitado pela mãe. Todo mundo rejeitou ele. Ele foi passando de casa em casa e todo mundo foi rejeitando. Alguns ele agradece, né? O cunhado, ele agradece até hoje, a secretária da escola. Mas várias pessoas foram rejeitando ele. Faltava a mãe e agora a mãe voltou. A mãe, então, passou a rejeitá-lo depois que ele foi demitido por corrupção. Porque esse é o fato. O Gilberto se permitiu ser corrompido, é um ser humano imperfeito, inconsciente, é os caras que nós estamos votando e colocando lá no poder. Desculpa o desabafo, certo? São as pessoas inconscientes que aí acabam
se corrompendo. E aí a mãe rejeitou o Gilberto. Então, algum político que você votou até hoje, você procurou saber como é que é a relação dele com a mãe dele? Você procurou saber o que ele passou na infância? Se o pai o rejeitou? Então passe a observar, é uma dica. Não sou dono da verdade não, mas estou com 51 anos já, tá? E eu estudo pra caramba, então passe a observar aí. Muito bem, vamos lá. Quando voltei até o restaurante que ela tinha, a mãe tinha um restaurante. O portão e as grades estavam fechadas. Ela sempre soube de tudo. Comunicou à minha família que eu havia roubado e sim, ela estava certa. Olha que dor, cara. Mas disse que eu nunca soube de nada. E ele termina a carta aqui. Ele termina assim. Ah, cara. O que falar do Gilberto, né? O que falar do Gilberto? Gilberto se corrompeu por quê? Porque ele tem um mal dentro dele. Ele é um monstro. Ele é um nojento. Ele é um calhorda. Nada disso, Gilberto. Você se corrompeu, querido, como muitos se corrompem por causa de uma dor. Por causa de coisas mal curadas dentro de você. Você não escreveu na carta. Mas eu tenho dúvida se você conheceu o teu pai. Teu pai te rejeitou. Mais tarde, tua mãe veio te rejeitar. Por quê? A sua mãe sofreu muita pancada por causa de você. Claro, você não tem culpa. Mas veja isso na cabeça da sua mãe. Já tratei casos assim. A sua mãe sabendo que ela estava passando por todas essas dificuldades, por todos esses problemas, esses preconceitos, porque tinha você na barriga dela. Então você já nasceu acreditando que você ferrou sua mãe. Você já nasceu com culpa, Gilberto. Com culpa de estar bagunçando a vida da tua mãe. Olha isso, irmão. Isso está no teu subconsciente. Lembrando que o subconsciente é 90% do funcionamento da nossa mente. Só pessoas muito estudadas conseguem diminuir essa quantidade que temos de sombras, de escuridão dentro da nossa mente. Então, você já nasceu com culpa, irmão. Você já tinha uma rejeição. Se a mãe pudesse ter escolhido, ela não queria você, porque a vida dela acabou depois que ela engravidou. Ela sofreu todo o preconceito, passou por todas as dificuldades, até que ela foi. Assim mesmo ela tentou lutar, ela tem o brio dela, conseguiu te dar uma educação, conseguiu te pagar a escola particular, Gilberto. Olha o que essa mãe fez. Mas aí com 9 anos, você também não colocou na carta o porquê. 9 anos você foi morar com o teu tio. Aí você perde contato com a tua mãe. Você já não tinha pai. Já era órfão de pai. Aí nesse momento ficou com 9 anos de idade, órfão de mãe. Eu tenho um filho de 14 anos. Eu não vejo ele ainda com essa idade saindo de casa. Com 14, com 18, 17, 19, eu vejo ele saindo de casa. Agora, 14 anos, você tinha 9 quando você saiu de casa. Aí foi pro tio. Aí lá comeu o pão que o diabo amassou, porque você não era filho. Então você vai tomar banho frio. Qualquer coisa que sobrasse, se tivesse o osso e a carne, você ia comer o osso, porque a carne ia para os seus primos. Então, aí mais revolta. E como é que eu sei que tem rejeição na parada, galera? Porque assim, ó, quando a gente estuda, a gente entende que todo o sistema nervoso de explosividade tem conflito de rejeição por trás. Certo? Tem conflito de rejeição. Por exemplo, vocês perceberam que a mãe do Gilberto, lá no começo da carta, ele contou que a mãe tinha uma mão pesada, que batia nele? Eu não preciso nem conhecer a mãe do Gilberto, eu já sei que ela também sentiu rejeição. E aqui nós não estamos culpando o pai e mãe, não, nós estamos entendendo. Eu sou o maior defensor de pai e mãe. Por que eu sou o maior defensor? Porque do pai e da mãe vieram a vida. Evidente, já gravei vídeos e lives. Tem pais que a gente não dá para conviver. Tem pai que a gente tem que separar, porque é abusivo, é muito violento. Mas esse mesmo pai deu a vida. Mas não é porque ele deu a vida que eu sou obrigado a conviver com ele, se ele é tóxico.
Já fiz live, já gravei vídeos falando de pai tóxico, mãe tóxica. Às vezes tem que separar mesmo. Mas a gente não pode esquecer de onde veio a vida. A vida é o maior presente que alguém pode receber. A vida é o maior presente que foi dado humildemente pelos meus pais. Então a gente tem que levar isso em consideração. Não é? Então essa mãe lutou, essa mãe se sentiu rejeitada também, era violenta, batia muito no Gilberto. Gilberto também sentiu essa rejeição, porque ele já veio de uma rejeição. Ninguém planejou ele. Aquilo era um caso, a mãe era amante do cara e engravidou. Veja o pepino. E aí a cascata de acontecimentos que foi gerando na vida do Gilberto após isso. Não é? Até chegar no grande finale. Qual foi o grande finale do Gilberto? O Gilberto foi corrompido. Roubou. Aceitou propina. E aí o que aconteceu? A mãe falou, não quero mais você. Fechou as portas para ele. A única pessoa que ele tinha algum vínculo, fechou as portas para ele, que é a mãe. Percebe que história dolorida? Eu sinto muito por você, Gilberto. Eu sinto muito, mas a sua história é tão inspiradora, querido, que eu acho que você, queria te agradecer, porque eu acho que você não tem ideia do quanto a sua história é inspiradora. Muito inspiradora. Porque ela mostra uma realidade, inclusive, do nosso país. Lembra que eu expliquei para vocês que as nossas histórias são parecidas? A sua história, Gilberto, é uma história de muito político desse país corrupto. É a sua história, Gilberto. Então, obrigado por ter a coragem e a humildade de apresentá-la aqui. Obrigado, porque graças à sua história, eu estou podendo falar isso e agora linkar. Gilberto é um cidadão nesse país, ser humano, mamífero, igual você, igual eu, igual Brasília, tá cheio desses lá. Porque a gente colocou, a gente votou. E sabe por que a gente erra? Sabe por que a gente erra, coloca esse povo lá? Porque nós estamos esperando um salvador. Eu já falei sobre o triângulo dramático. O triângulo dramático de Karpman fala sobre 3 papéis que geram muito sofrimento. Sofrimento, primeiro, tem que ter uma vítima no triângulo, um algoz, o bandidão, e o salvador. A gente fica achando que a gente vai votar, a gente vê as propagandinhas políticas, encanta os olhos. Nossa, esse aí é um político maravilhoso. E eu acho que ele vai salvar a gente. E aí, desculpe o gesto, porque o cara tá cheio de dor, tá cheio de inconsciência, tá cheio de sombras no seu subconsciente, e vai lá e furta, igual o Gilberto. A história de um brasileiro hoje nos mostrou a história de muitos brasileiros que estão em Brasília. Que eu não vou citar nome aqui, porque eu não quero me estressar. Mas acho que já deu para vocês terem uma noção. Então, Gilberto, voltando para você. Meu irmão, em primeiro lugar, eu sinto muito, já te agradeci pela carta. Segundo, eu sinto muito, porque você não teve culpa, você não pediu para nascer. Não tem uma música do Lulu Santos que fala isso? Eu não pedi para nascer, eu não pedi não sei o quê. Acho que tem uma música do Lulu que fala isso. Então assim, você não pediu para nascer. Mas, se você veio nessa família, Gilberto, tinha alguma coisa que você precisava aprender que você ainda não aprendeu. Tá? Se você veio nesta família, você veio para aprender alguma coisa que ainda não caiu a sua ficha. Tá? Porque nesse universo que nós estamos, nenhuma agulha cai de um lugar sem propósito. Eu não acredito em falta de propósito ou coincidências. Eu não acredito nisso. Então, meu querido, se você está aí, passando por essas dificuldades, a primeira coisa, lembre-se do triângulo de Karpman. Primeira coisa, saia do vitimismo. Você não é vítima, apesar de ter uma história muito triste. A gente não pode negar que a tua história é muito triste. Beleza? Ok. Porém, você não é vítima. Pare de ficar procurando o bandidão.
que foi o teu pai lá que fez lepo-lepo com a tua mãe e largou você e largou ela. Não tem algoz. E pare de procurar salvador, alguém que vai te salvar e vai estender a mão e vai falar, você roubou, mas tudo bem. É você com você mesmo, irmão. É você. É você com você mesmo. É a tua busca, é a tua redenção. Você pode se transformar em outra pessoa, mas você precisa estudar. Você falou que você tinha desenvolvido gosto pelo autoconhecimento. Está aqui, seguindo o meu perfil. Então, bola para frente, continue estudando, faça terapia, busque entendimentos, busque o sentir, o corpo, porque também não adianta só entender cabeça. Quando a gente entende só muito mental, quando você se traumatizou, o seu corpo sentiu. Você precisa de técnicas que também trabalhem seu corpo, não só a sua mente. Uma reabilitação completa de um trauma para mim hoje, e eu estou fazendo, já fiz um curso, me formei no Rio de Janeiro em trauma, agora estou fazendo um outro em psicotrauma. Então uma coisa eu já vou te falar, não existe processo de reabilitação de traumatização só na cabeça, não existe, entendendo? Tem que fazer técnica corporal, irmão, tem que vir do corpo para fora. Então você precisa buscar ajuda, continuar no teu processo evolutivo, para que essa busca mude a sua frequência de energia, porque todos nós somos energia, e eu não estou falando de religião, nem de espírito, todos nós somos energia. Já foi provado por aparelhos que o coração é magnético e o cérebro é eletromagnético. Tanto que tem um exame da medicina que chama eletroencefalograma. Eletroencefalograma. O cérebro emite impulsos elétricos. Então veja, preste atenção nisso, querido. Não tem jeito, não dá para ficar só na mente uma vida inteira. Eu entendi que minha mãe não tem culpa. Eu entendi que ela foi uma vítima também. Eu entendi que meu pai também, não adianta só entender, querido. Tem que pôr isso para fora. Isso está no teu corpo. Senão você não consegue se liberar. Não ache, não caia no erro de que você vai conseguir sozinho. Não se superestime. Não se superestime. Peça ajuda, continue no teu processo. Por ora, esqueça o vitimismo pela sua mãe ter te rejeitado. Esqueça a sua mãe. Talvez esse encontro entre você e a tua mãe vai acontecer um pouco mais lá para frente. Foque em você agora, saia do triângulo dramático, saia do papel de vítima, não tem nenhum bandido, não fica pondo culpa em nenhum bandido, e também não fique esperando um salvador. Faça os seus movimentos para você receber o seu merecimento. Essa é a minha dica para você. Uma história muito pesada. Uma história pesada. Você era um cara que se tratasse, se buscasse esse trabalho interno, né? E um dia, e você se resolvesse, desse o seu salto quântico, como a minha mestra Eliane Xavier, que me formou em física quântica, se você desse esse salto quântico e se tornasse político, você é um político que eu votaria, porque você estaria regenerado, você teria se trabalhado. Agora esses pilantras que tem aí que nos representa, tudo ladrão, tudo traumatizado, também vou falar que são bandidos, que são calhordas, que são seres humanos, cara, são seres humanos, só que cheio de trauma, e a gente colocou eles lá. Bom, eu não quero ser repetitivo, que eu acho que eu já falei bastante sobre isso, certo, Gilberto? Então, você já tem dicas aí, meu irmão, vai curar essas dores. Vai curar essas dores principalmente através da liberação do seu corpo. Porque está aí, irmão. Sua dor está aí guardada. A dor da rejeição. A dor da culpa. Isso te gera nervosismo. Isso te desviou por um caminho onde você foi julgado pela sua própria mãe. E a mãe já tinha uma dor dentro dela com você. Não é? Afinal, eu imagino assim, por eu ter uma experiência como terapeuta, eu já imagino até como sua mãe pensou. Olha só, a sua mãe deve ter pensado algo assim, ó. Puta que pariu, esse moleque me estragou a vida,
Eu me empenhei pra caramba pra criar esse moleque, só eu sei o que eu passei e agora ele foi roubado. Deve ser algo mais ou menos assim que passou na cabeça da sua mãe. Então parece que sua mãe estava esperando alguma coisa para também externar a raiva dela sobre você, sendo que você atrapalhou a vida dela. Né? Então olha só, já tinha uma treta entre você e a sua mãe. Você mal sabia, mas já tinha uma treta além do aparente, uma treta escondida. Já tinha o seu próprio pai, que acho que você nem conhece, que era um amante, era casado com outra mulher e com certeza ficou sabendo, não quis nem saber de você. Apesar que você não falou na carta, se eu estou achando, tá? Porque você não falou na carta do seu pai. Mas tem salvação, irmão. Agora você é um homem adulto. Olhe para o teu passado. Vou te dar mais uma dica, Gilberto. E isso serve para vocês que estão ouvindo aí, galera. Olhe para o teu passado, Gilberto. Olhe e aprenda com o teu passado. Não sofra com ele. Aprenda. Pegue ele como aprendizado, como um conselheiro. Passado deveria ser para todo mundo um conselheiro. Olhe para esse passado. Aprenda com ele. E faça seus movimentos para que você possa escrever uma nova história. A sua história de agora, Gilberto, não precisa ser mais a história do passado. Do passado você não tem muito para se orgulhar, concorda? Por que você não cria uma nova história daqui para frente para que você possa se orgulhar dela? É isso, Gilberto. A vida é assim. O que está escrito lá atrás está escrito a nanquim. Não valeu a pena. Foi vivido, tudo bem, você viveu, talvez você tinha que passar por isso, talvez você nem entendeu o motivo pelo qual com certeza você não entendeu. Deve ter se achado vítima durante muito tempo na sua vida, principalmente quando você era mais imaturo, né? Não tinha tanta maturidade. Mas então você pode reescrever uma nova história agora, a qual você se orgulha. Deixa eu ver o que eu aprendi lá com o passado. Deixa eu ver o que eu posso fazer agora. Você entende? Olha, Gilberto, que top! E a partir deste movimento, você pode reconstruir uma história. Né? E mais uma vez, muito obrigado por nos inspirar, né? Nos inspirar nessa história lindíssima, uma história forte, uma história triste, corajoso para você escrever isso aqui, mesmo que eu mudei alguns dados, não mudei todos, mas mudei alguns dados seu, inclusive seu nome. Estou te chamando de Gilberto, né? Mas parabéns pela sua coragem de escrever. Então, saia do triângulo dramático, não fique esperando o Salvador, não nomeia bandido, não fica em vítima. Vamos lá, vamos agir, vamos fazer o que tem que ser feito agora. Buscar ajuda, continuar se esforçando para o seu autodesenvolvimento. Tá? Vamos continuar nesse trabalho, firme, focado. E olhe para o teu passado. Talvez lá você não vai se orgulhar do que você fez, mas você pode passar a se orgulhar hoje, porque você não está vivendo mais do passado. Você não está mais lá, você está no presente. A carta acabou. Para mim aqui acabou. Tá? A carta acabou. Eu li até onde foi a carta aqui. Tá bom? Então, força no teu propósito, força, e vamos escrever uma nova história agora. Por enquanto você não pode contar com a mãe meio que virou as costas, apesar, eu acho que você que perguntou isso aí da carta deve estar preocupado por isso, né? A carta acaba meio sem nexo, né? Será que faltou um pedaço? Será que não foi escrito? Enfim, mas não importa, tá? Às vezes ele até reatou já com a mãe, mas assim, se não reatou, se a mãe ainda está rejeitando, siga a tua vida, Gilberto. Siga a tua vida, tá bom? Agora é com você, querido. O resto vai se acertando conforme a gente muda a vibração nossa, a gente muda a nossa percepção, a gente muda a nossa atenção, a nossa parte de energia, ela muda, a gente atrai outras coisas. Aliás, isso é um tema polêmico, né? É um tema bem polêmico, quando a gente fala
Eu não sei se para vocês é claro quando eu falo que nós somos energia pura. É difícil, né? Porque eu sou uma matéria, eu sou um pedaço de carne, eu tenho pele. Eu falo assim, mas como que eu sou energia? Pessoal, o ser humano é energia, pessoal. Aliás, tudo nesse planeta. Eu vou dar um dado para vocês. Quando surgiu a teoria do Big Bang, sabe? O Big Bang, tudo se originou de 4 forças. Não sei se vocês sabiam disso. Uma força chamada maior, uma força menor, que tem muito a ver com o átomo, e gerou o eletromagnetismo e a força da gravidade, tão estudada por Einstein, o Newton, né? Einstein, depois. Então, assim, quando surgiu o Big Bang, foi aquela grande explosão e expansão do nosso cosmos, do nosso universo, que aí formaram as estrelas, formaram os planetas, há bilhões de anos isso aconteceu. Então é o seguinte, não veio nenhum ser humano rolando de lá, não veio nenhum carro rolando de lá, não veio nenhuma cadeira rolando do Big Bang. Lá do Big Bang foram originados 4 forças apenas. A força maior e a força menor, que são forças muito ligadas às ações atômicas, aos átomos, né? E o eletromagnetismo, que a gente tem eletromagnetismo em tudo hoje. A televisão, sua televisão, seu forno micro-ondas, seu celular, o rádio, o eletromagnetismo e a famosa gravidade. Então, por que eu falei isso para vocês? Vocês têm ideia? Porque foi daí que veio a vida. Foi disso que formou o planeta Terra. Foi disso que formou a vida. Os primeiros micróbios, os primeiros seres vivos, as algas, e aí as bactérias, e aí depois formou então o ser humano. Então não tem como a gente negar que nós somos energia pura. Inclusive tem um filme muito antigo chamado Energia Pura. Muito, muito antigo. Se vocês encontrarem ele em algum lugar, cara, assistam, porque é maravilhoso. Energia pura. Então nós somos energia pura. É que a gente perdeu essa conexão. A gente ficou muito cético, porque há um tempo atrás, quem achava que nós éramos energia morria queimado na fogueira. Na praça, no centro da cidade. Entende? Então por muito tempo a gente foi recriminado, a gente foi trucidado por acreditarmos que existia energia, eram bruxas e bruxos que eram queimados na fogueira. Em praça pública, de preferência. Tá? Mas nós somos energia. Então quando a gente corrige nossos traumas, por que isso é importante? Saber. Porque quando a gente trata nossos traumas, quando a gente olha para isso, o que acontece, galera? A gente muda nosso espectro energético, a gente muda a nossa frequência. E aí começam a acontecer coisas na minha vida que não aconteciam. Começa a dar certo um trabalho, começa a se aproximar. Quantas pessoas eu trato aqui que não olha para o pai, tem raiva do pai, aí eu ressignifico isso, a pessoa sente, traz no corpo, chora, vivencia essa cura com o pai, esse ressignificado interno. Daqui a pouco aparece um cara super bacana, a pessoa vai namorar. Obrigado, Alexandra. Alexandra escreveu, que aula hoje. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado pelo seu feedback, tá? Que bom que você gostou. Espero que mais gente tenha gostado, porque eu também gostei, graças à carta do Gilberto. Se não fosse a carta dele, a gente não teria entrado em tudo isso. Então, só concluindo. Então, quando a gente cura nossos traumas, nossos processos de traumatização, a gente não pode esquecer que a gente também muda a nossa energia. A frequência magnética do coração, do cérebro, e aí eu atraio coisas que não estavam funcionando. Então isso é lindo, galera. Isso é muito bonito, tá? Pelo menos eu sou fã, né? Então fica aí a mensagem. Obrigado mais uma vez, Gilberto, que não é o Gilberto, mas o Gilberto sabe de quem eu estou falando. Muito grato. Grato a todos vocês, tá bom? Eu acho que foi um momento de muito aprendizado mesmo. Obrigado, viu, Dolores? Eu queria agradecer a todos vocês aí pela presença. Essa aula vai ficar gravada
lá no meu Josi. Beijo, querida. Beijo, viu? Obrigado. Vai ficar gravado lá no meu YouTube, se você quiser reproduzir, pedir para alguém assistir. Obrigado, Heleno. Obrigado a todos vocês aí pelo feedback. É sempre muito importante, né? Porque aqui eu falo para 2 aparelhos celulares, um está filmando para o YouTube, um está solto aqui no Instagram. Então é difícil, né? Você falar para 2 aparelhos aqui, apesar que eu estou mais acostumado, né? Abraço Marcos Nunes, abraço Simone Galo, beijo para vocês e até a próxima. Que Deus abençoe a todos vocês aí, tá? Quarta-feira de manhã temos nosso bate-papo, hein? A psicoterapeuta e a Eliane Cipriani. Obrigado Eliane. A Adriane, você achou? Obrigado, Adriane. Que bom que você gostou, tá? Lembre-se, quarta-feira nós temos nosso bate-papo aí. Quero vocês comigo ao vivo aqui. Eu abro exatamente às 7h50 da manhã, tá? 10 para as 8 eu abro esse bate-papo. Ele é mais rápido, mas sempre muito produtivo. Era um programa que eu tinha na Rádio T e eu continuei aqui pelo Insta, tá? Produzindo conteúdo. Então você é o meu convidado, minha convidada. Eu espero vocês. Beijo, minha esposa Sara. Daqui a pouco estou indo para casa. Tá aí, obrigado por ter assistido. Um beijo para vocês no coração. Deus abençoe, fiquem em paz. Valeu, hein? Fui. Até quarta-feira. Bom descanso e excelente terça-feira. Tchau, galera.